isso é a maior loucura que tá tendo no mercado hoje em dia. O verdadeiro conhecimento, ele tá realmente na prática, né? Eu acredito que a IA e tudo, né, com certeza ajuda muito, mas não dessa forma que o pessoal quer também, né? É por isso Delegar a vida ali pra IA. É por isso que geralmente quando a gente faz, eu sempre sei a resposta. Quando a gente conversa com players do mercado que já está estabelecido, que é o caso do Vitor, que já é um dos maiores players aí do Brasil no mercado de leilões, a gente conversa com ele e fala, cara, eu tenho pouca grana, como é que eu começo? Eu sempre sei a resposta, você vai começar com conhecimento, você vai começar aprendendo. Aí parece aquela resposta clichê de quem quer te vender o curso. Não, meu, não precisa comprar o meu não. Mas investe em você, investe em entender como é que funciona para você não perder. Porque às vezes você tem 5 mil reais na mão, o cara quer começar agora. Vamos até falar sobre isso. Eu tinha puxado esse gancho anteriormente. A arrematação, ela não é apenas o valor do martelo. Perfeito. O que mais que entra depois do valor do martelo? Na compra de um leilão, de um imóvel de leilão, a gente pode ter, primeiro de tudo, comissão de leiloeiro. Algumas modalidades não possuem comissão de leiloeiro. Então, por exemplo, a venda direta e a venda online da Caixa não tem comissão de leiloeiro, tá? Mas, em regra, comissão de leiloeiro de 5%. Temos o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que ele varia conforme a municipalidade, ou seja, dependendo do município, pode ser de 1% ou pode ser de 4%. Temos a escritura pública, né, que você tem que ir lá e escriturar num tabelionato de notas esse contrato de compra e venda. Depois da escritura, você tem que levar essa escritura a registro na matrícula. Então, temos a matrícula, que também tem um custo no cartório de registro de imóveis. Depois disso, temos o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é 15% sobre a lucratividade. E ainda temos os 6% da comissão do corretor na venda. Então, todos esses custos devem estar mapeados com antecedência ao você ir lá e tentar dar um lance. Legal. Então, o cara que tem pouco recurso para poder entrar no leilão, o cara que tem 5, 6, ele vai arrematar um imóvel de 100 mil reais. A gente está falando de custo inicial de mais ou menos 9%, 9 mil reais de custo inicial. Não, então, eu recomendo, assim, para ser uma operação tranquila, eu recomendo o mínimo, o cara tem que ter 30 mil e uma renda mensal comprovada de 3 a 4. Abaixo disso, cara, não vou falar que é impossível, porque não é, mas é bem complexo. Porque o cara pode se engasgar inteiro, entendeu? Ele pode se engasgar inteiro. Então tem essa gordura pra quê? E tem um ponto que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que dá pra você comprar financiado na Caixa com menos de 5%? Não. Existe uma modalidade que você paga 0,75% de entrada. Recentemente saiu um vídeo no meu canal do YouTube de um aluno meu que comprou um estúdio ali no centro de São Paulo, na Brigadeiro, R$600 de entrada. Aí é loucura, hein? Que isso. Por quê? O que acontece? Aquele 5% de entrada, você... Só que ele tinha que ter o dinheiro completo. Ele tinha que ter esses pelo menos 30 mil que eu recomendei. Tá. Ele botou o dinheiro na frente e a Caixa foi lá e depois devolveu para ele. Por quê? Porque ele financiou o ITBI e financiou a documentação. Então, ela devolve essa grana para ele e, na prática, o desembolso efetivo foi de R$600. Entendi. Só que... Então, na verdade, funciona meio como um reembolso. Como um cashback, assim, um reembolso, tá. exato. Por isso que o cara tem que ter o dinheiro. Na prática, ele tem que ter o dinheiro na frente, ele gasta esse dinheiro, depois de um mês, uma parcela desse dinheiro retorna para você e você consegue ter esse cashback, que é 4,25, né? Praticamente 4,25%. E sobre o imposto, sobre esses 15% de ganho de capital, tem alguma estratégia que a gente pode fazer para reduzir esse imposto? Tem duas estratégias, principalmente para pessoas que são mais iniciantes. Existem duas isenções na legislação tributária. Sou pós-graduado em Direito Tributário pela FGV também. Perfeito. Então é um assunto que eu adoro, tá? Imposto de renda, tá? Ganho de capital, que é lucro imobiliário, como as pessoas chamam. Você tem uma isenção de imóveis de até 440 mil, se for o seu imóvel único. Então, você tem um único imóvel, ele custa até 440 mil de valor de mercado. Se você fizer a venda, você pode ser isento dele. Atenção, uma vez a cada 5 anos você pode usar essa isenção. Tá. E temos uma outra isenção, que essa aqui já é mais utilizada, que é a isenção dos 180 dias. Que é o seguinte: comprei um imóvel, vendi ele por R$1 milhão. Se eu reinvestir esse R$1 milhão dentro de 180 dias em um outro imóvel residencial, eu não pago imposto. Interessante, hein? Mas, tecnicamente, isso não é uma isenção. Você só não vai pagar agora. Sim. Mas na venda do outro, Entendi. aí você vai pagar, entendeu? Então, na prática, você
só passou o imposto para pagar mais lá na frente. O que é ótimo, né? Porque quanto mais você poder... Quanto mais fôlego tiver, tá melhor, Ganhou tempo, entendeu? né? Então, existem essas duas isenções, elas são excelentes, mas ambas uma vez a cada 5 anos. Então, usem com inteligência e não necessariamente no primeiro imóvel. Deixem para usar em imóveis que realmente você vai ter um ganho de capital absurdamente alto e imóveis mais caros. Existe meio que uma tabela, Vitor, que você recomenda utilizar? Tipo, a partir de tantos por cento que você tiver de ganho de capital, acho que faz sentido. Cara, não tem porque eu acho que é uma coisa particular, tá? Entendi. Eu tive alunos que, cara, falaram assim: pô, Vitor, esses 7 mil reais agora, se eu pagar de imposto, me tira do jogo. Eu falei, pô, então, cara, Entendi. usa, paciência. Mas, por exemplo, a última isenção eu deixei de pagar, acho que 200 e algumas coisas de imposto. 200 e pouquinho que eu ia pagar. Pô, é uma isenção que valeu muito a pena. Já dá Ok, pra comprar um carro, é. Porra, 200 não. Carro não, eu compro 4 apartamentos. De 50 conto. Pá, 4 apartamentos aqui, ó. 1, 2, 3. Cara, é loucura pensar que dá. E dá, tá? Eu já comprei muitos apartamentos por 50 mil reais. Pegar um que eu não vou gastar de imposto, eu vou lá e divido em 4 apartamentos. Loucura isso. Você falou que você tá arrematando bastante imóveis no Nordeste. Sim. E você nem pisa lá. Não. Você contrata empreiteiro para poder reformar, para poder... Como que funciona essa Não, operação empreiteiro sua? é muito chique. É. Empreiteiro é muito chique. Empreiteiro. Empreiteiro é muito chique. O que acontece? Nesses imóveis mais baratinhos, esses Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2, cara, não dá pra eu gastar com reforma. Tem que ser uma reforma de novo, até uns 14 mil, é teto. Tem que ser menos, se possível. E dá pra fazer, tá? Só que você tem que ter os fornecedores adequados. O que acontece? A gente tem... Quando eu falo a gente, é porque não só eu, mas os clientes, a gente identificou uma série de prestadores, ponta firme demais lá na Paraíba. Cara, muito ponta firme. Que o cara sai de uma obra e entra na outra. Então, pra mim e pra ele, é um ótimo negócio. Uhum. E como eu compro um monte, ele vai lá, faz a minha obra, eu gasto 3 contos de mão de obra com ele. Por quê? Ele não precisa amaciar a parede, em regra, né? Às vezes pode ter casos que precisa de alguns outros reparos, vazamento, etc. Mas em regra, tá? O cara não vai amaciar as paredes, ele só vai pintar. A instalação do piso não é ele que faz, é a própria empresa que vende o vinílico. Ele instala meia dúzia de LED e acompanha o montador da Madesa lá ou algum montador para montar o móvel da cozinha. Então, assim, é uma reforma ridiculamente barata e ele ainda faz essa gestãozinha para mim, entendeu? Ter parceiros, assim, é importante. E pro cara é ótimo. Por quê? Por exemplo, eu falei empreiteiro é esforço, porque, assim, de fato, ele acabou se tornando um empreiteiro. Por quê? Porque ele faz a gestão de 10 apartamentos por mês que a gente fica arrematando lá. Pra ele é um excelente Pra ele é negócio. excelente. Ótimo. 30 mil reais por mês pro cara. Onde ele ia conseguir tudo isso? Não ia. Em regra. E são 10 apartamentos, tudo normalmente, galera. Distância de 5 km um do outro, entendeu? Então, pra ele passa o dia aqui, ó, visitando os apartamentos, fazendo a gestão da obra pra gente. Ah, precisa comprar não sei o que, sei lá, um sifão que precisa trocar. Ele vai lá, compra, depois manda nota, resolve. Esses apartamentos Minha Casa Minha Vida, o bom deles é que muitos empreendimentos desses, eles são novos, né? Eles são entregues aí em Extremamente 5 novos. anos, 3 anos de uso, coisas assim. Extremamente novos. E vou te falar uma outra coisa, tá? Galera às vezes fica preocupada com a ocupação. A grande maioria desses baratinhos estão desocupados. Às vezes até do jeito que foram entregues pela construtora. Quando tá assim, melhor ainda, né? Porque tá Cara, no contrapiso. E você tocou num assunto aí que é o terror de muitas pessoas, que é arrematar Desocupação. imóvel ocupado. Tem problema nisso? Não tem, e eu vou dizer que pra mim são os favoritos. Por quê? Porque o desocupado, eu tô interessado, você tá interessado, você, ela, a galera que tá me ouvindo, tá todo mundo interessado a comprar pela metade do preço desocupado do jeito que foi entregue pela construtora. Tá todo mundo interessado. Agora, aquele ali que é o patinho feio que ninguém quer, porque tem, sei lá, uma mulher com um filho e o marido que, sei lá, sumiu, não quer arrematar porque tá ocupado, porque acha que vai dar um problema. Cara, na prática, principalmente nesses de faixa mais baixa, e aqui vai um disclaimer importante, tá? Imóvel médio padrão. Médio alto. Normalmente, a desocupação é um pouquinho mais complicada. Por quê? Por ego. Porque o cara que mora... E aí, por exemplo, você vai num condomínio fechado de casas de médio padrão. O cara tem um ego. Uhum. O cara tem um... Sabe? Isso não se aplica pra mim porque...
população. A negociação A é população mais é complexa. A galera, no geral, é complexa porque ela se acha que ela tá num pedestal e que nunca vai acontecer nada com ela. Então, normalmente a negociação é um pouquinho mais chata. Nada que não resolva. Mas o baixo, cara, é muito simples. Fala assim, ó, comprei teu imóvel tava no leilão, você tava sabendo disso. Você tem 30 dias pra desocupar. Senão eu vou entrar com a emissão na posse, pode vir polícia na sua porta. Aí a pessoa entra em desespero. Não sei o que, tal, pipipi, papapá. Qual que é a minha tática? Eu sou muito humano. Então eu falo, pô, já me conta a sua história. O que que aconteceu pra você perder esse imóvel? Aí vem aqueles áudios de 4 minutos. Que às vezes não tem pé com cabeça, mas você escuta. Escuta. Vai até o final.